Oi, tudo bem? Quero deixar uma reflexão para o seu dia hoje aqui. A palavra de Deus diz aqui em Atos 4,19 é o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que significa a palavra arrepender? A palavra arrepender, ela não só se resume em mudar de direção. Você está indo numa direção e mudar de outra. Não, quando o apóstolo Pedro está falando arrependei-vos, ele está falando de compreensão. Ele falou, ó, expandi a vossa compreensão. Então, arrepender é expandir o nosso entendimento, a nossa compreensão. E aí sim você muda de direção. Então, toda vez que você ouvir a palavra arrependimento, isso tem a ver com expandir. O nosso entendimento, a nossa compreensão está assim. Então é para a gente expandir, dilatar essa compreensão. E aí sim a gente muda de direção. E o que isso significa? Significa que se existe um Deus, um Criador e um Senhor do mundo, então existe uma maneira certa de viver. E se existe uma maneira certa de viver, então existe uma maneira errada de viver. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá em Gênesis, onde Deus criou o ser humano do nada, né? Deus criou o homem do nada, trouxe o homem à existência e colocou o homem no paraíso. E esse homem, ele se rebelou contra Deus, desobedecendo. Quando o homem peca contra Deus e desobedece a Deus, o homem está falando assim, olha, eu não preciso mais do teu reino, eu vou fazer o meu próprio reino. Eu não preciso mais das tuas verdades. Eu vou construir a minha própria verdade. Então o homem foi expulso por se rebelar do paraíso e ele construiu o seu reino. E ali já não era o homem, mas eram os homens, os seres humanos. E ali ele criou o seu reino, a sua cultura, a sua religião, a sua forma de enxergar o mundo. E foi construindo o que nós vemos hoje. Hoje, por exemplo, você vê desigualdade social, hoje em sua volta você vê guerras, hoje em sua volta você vê infidelidade conjugal, hoje você, em sua volta, você vê todos os tipos de bizarrices. Por quê? Porque o homem está reinando, não é Deus que está reinando. Onde tem estômago vazio, não é Deus que está reinando, é o homem que está reinando. Onde tem gente debaixo da ponte, não é Deus que está reinando, é o homem que está reinando. Então, Deus ele não reina em todo lugar. Tem muitos lugares que quem está reinando é o ser humano. Por isso que você vê essa bagunça, essa guerra, esses desencontros, suicídios, tudo essas coisas aí que nos entristece. Então, existe uma cultura do mundo que o homem construiu, que o ser humano construiu. E Jesus ele veio trazendo a cultura do reino. Quando Jesus chegou aqui na terra, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o Senhor Jesus ele estava dizendo a mesma coisa, ele está dizendo, olha, expandi o vosso entendimento, a vossa compreensão, porque existe uma maneira certa de viver, e a maneira certa de viver é do reino dos céus. Então, quando o apóstolo Pedro fala arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor, o apóstolo Pedro está falando para a gente expandir o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então não é só você largar hábitos que da cultura mundana, mas é você mudar o seu entendimento, a sua forma de enxergar o mundo. E a forma do mundo enxergar a vida é com egoísmo, é com orgulho, é com arrogância, é com ambição, é com materialismo, é com consumismo, é pensando só em si, não no seu próximo, vivendo uma vida desigual, né? Um jugo desigual. Então a palavra compreender é expandir o vosso entendimento,
Compreenda qual é a vontade de Deus e se converta a Ele. Porque quando você compreende a vontade de Deus e você crê, você está dizendo assim, verdadeiramente Deus tem razão. Verdadeiramente existe uma maneira certa de viver e a maneira certa de viver é a maneira de Deus. E Deus tem razão. Então o que é crer em Deus? Crer em Deus é dar razão a Deus. Então nós precisamos nos converter a Deus, dando razão para Ele. Mas para isso acontecer, precisa expandir o nosso entendimento sobre Deus, sobre a vontade do Senhor. Porque tem muitas pessoas que elas entendem que se converter é mudar de religião. Por exemplo, teve um tempo da história do Brasil que as igrejas evangélicas, vou te dar um exemplo aqui, elas davam graças a Deus, nós convertemos uns irmãos para o nosso lado, né? Ele era católico, agora ele é evangélico. E hoje você vê que mudou. Hoje você vê muitos vídeos aí nas redes sociais dos católicos dando glórias a Deus, falando, olha, o nosso irmão protestante voltou, a igreja verdadeira é um católico, né? Mas isso não é conversão, a pessoa só mudou de lugar. Ela era de uma religião, agora ela é de outra religião. Ela era de uma tradição cristã, agora ela é de outra tradição cristã. Ela era de uma teologia cristã, agora ela abraçou a outra teologia cristã. Isso não é se arrepender, porque as instituições são tradições e cada um se agrada de uma tradição ou da outra e está tudo bem. O que arrependimento é todo dia, é cada dia você expandir essa compreensão. Todo dia eu preciso compreender essa grandeza de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender que não é assim, mas é assado. Eu preciso compreender que não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus. Por isso que quando Jesus disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Larga a sua cultura, larga a sua tradição, larga a forma que você aprendeu de enxergar o mundo, como o mundo te ensinou a enxergar. Negue a si mesmo e dá razão para mim e segue-me. Era isso que o Adão devia ter feito no paraíso. Ele olhou aquele fruto proibido e ele devia, e em vez de ele negar a ele e obedecer a Deus, ele negou a Deus e obedeceu a ele mesmo. Então nós precisamos se converter todo dia. E essa conversão, ela vem vem de expandir o nosso entendimento. E é todo dia. E o erro das pessoas é que ela achou que ela mudou de uma religião para outra, ela acha que ela já está convertida. Não, a conversão é todo dia. Não se trata de largar hábitos. Ah, eu bebi, hoje eu não bebo mais. Eu fumava, hoje eu não fumo mais. Eu usava drogas, hoje eu não uso mais. Eu roubava, hoje eu não roubo mais. Isso é só o fruto de um arrependimento, de uma conversão. Lógico que sim. Mas arrepender é aumentar a sua compreensão do reino dos céus, da vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Transformar o nosso entendimento, isso tem que acontecer todo dia, independente da religião que você está, independente da teologia que você abraçou, independente da tradição cristã que você abraçou. Então, arrependimento não é mudar de uma religião para outra, não é a dança da cadeira, você troca numa cadeira, aí você vai para outra. Arrependimento, ele tem a ver com conversão. Arrependimento tem a ver com mudança de entendimento e expandir a sua compreensão e o seu entendimento. Amém? A palavra de Deus é crescer na graça e no entendimento e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Que Cristo continue te abençoando sempre, sempre, sempre.